prótons ele tem, mais elétrons também ele vai poder ter, né? Até ele precisa ter para deixar ele neutro, né? Só que isso, isso também vai causar, vamos dizer assim, a quantidade de camadas eletrônicas que ele tem. De modo geral, assim deveria ser, né? Quanto mais externa a camada, mais elétrons cabem nela, né? Isso até é matematicamente coerente, uma vez que quanto mais externa, maior o raio. Então, te permitiria um perímetro maior e, assim, uma quantidade de elétrons maior orbitando. Beleza, só que não foi bem isso observado, né, nos átomos, nas observações experimentais dos átomos. E a gente chega nesse limite aqui de 32 elétrons e depois para de crescer exponencialmente a quantidade de elétrons, né, como a gente observou aqui. Até porque não. A diferença dessa daí para aquele 2s2, 2pc. Vamos chegar lá, velho, sem Tá, ejaculação beleza. precoce. Aqui a gente só está vendo a quantidade de elétrons mesmo que os átomos apresentam, porque uma vez que, como eu estou falando, que eles precisam ser neutros, você acaba não tendo, né, átomos com tantos prótons no núcleo assim, para que tenha tanto elétron assim também. Muito bem. Uma camada, imagina uma camada com 98 elétrons, ou seja, tu teria camadas anteriores com mais um monte de elétrons, você teria um átomo extremamente pesado, né, que não foi observado ainda experimentalmente. Então, a gente até tem átomos bem pesados, mas não tão pesados assim. Porque, né, aqui, por exemplo, ele já teria mais de, sei lá, 300 elétrons, ou seja, teria um núcleo com 300 prótons e 300 nêutrons, então seria um negócio extremamente radioativo, né, que não ficaria, vamos dizer assim, existindo por muito tempo, que nem aqueles últimos átomos que aparecem lá na tabela periódica. Muito bem. Então tá, então a gente tem aqui algumas tabelas, né, de alguns elementos muito específicos. Por exemplo, o hélio apresenta 2 elétrons na camada de valência, né, ou melhor, na primeira camada fundamental. O carbono, como ele tem 6 de massa atômica, ele tem que ter 6 elétrons. E na segunda camada, então, a gente sabe pela lógica que eu te apresentei aqui em cima, né, do 2n ao quadrado, ele vai poder ter bastante elétrons lá, né? 8. A gente consegue colocar 4 aqui, beleza. Né? Acabou ainda sobrando espaço. O alumínio, por exemplo, preencheu tudo. E ficou ainda 3 para a próxima. Então, a princípio, né, a gente fica preenchendo até chegar na quantidade máxima de elétrons. Não é sempre assim, mas de modo geral é assim. Beleza? Estamos preenchendo aqui. Muito bem. Olha só o que aconteceu aqui no estrôncio, né? Ele, apesar de ter 38 elétrons, nem todos os elétrons, né, para, vamos dizer assim, completar a camada aqui, a camada N, foi colocado. Né? Ele poderia ter colocado até 32 aqui, mas foi colocado apenas 8, sobrou 2 para a última camada. Né? Muito bem. A questão é que a gente precisa de coisas específicas, né? A gente precisa de uma quantidade específica na última camada, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Note, por exemplo, na distribuição eletrônica do estrôncio, seria possível manter 10 elétrons no nível N. Nós temos 8, né? 2 foram para o O. Pois ele comporta até 32, né? A camada N comporta até 32. A gente pode perceber isso no chumbo, certo? Porém, isso não acontece, pois nesse caso, o nível N seria o último a ser preenchido. De fato, se a gente colocasse os 2 últimos elétrons aqui, o N seria o último a ser preenchido. No entanto, de acordo com o proposto, né, o último nível não poderia ter mais de 8 elétrons. Então, isso é uma característica que nós podemos perceber aqui em todos esses átomos, por exemplo. O último nível, ele não pode ter mais de 8 elétrons, não foi observado isso. Então, nele ficam 8 elétrons e vão 2 para o nível seguinte.
Então, o nível seguinte termina com 2 elétrons, beleza? Então, é uma característica dos átomos isso, tá? A última camada não pode ter mais de 8 elétrons, ok? Então, todos os átomos são assim. Por exemplo, aqui também no Césio aconteceu isso. Olha só. Essa camada aqui poderia ir até 32. Só que se fosse até 32, né, a última camada teria esse probleminha aí. Muito bem. Da mesma forma, o caso do... Vamos ver aqui, ele já está falando do chumbo aqui. Aí como é que como é que sabe, por exemplo, já tem pré-definido essa divisão? Porque pode ir até 32, mas aí só foi até 18. Exato. Então vamos ver. Da mesma forma, o caso do elemento chumbo, o nível O, que é esse, não poderia ficar com 22 elétrons. Apesar dele permitir, né? Ele vai até 32. Portanto, eu fico com 18 nesse nível e vai para o nível P. Então, você está me perguntando por que ficou exatamente 18 aqui e não qualquer É outro metade da valor? capacidade, é metade do que. É, exato. A gente está buscando valores possíveis para as camadas, né? As camadas, elas, como a gente pode apresentar aqui, elas têm esses valores possíveis, 2, 8, 18, 32. Então, a gente consegue colocar 18 aqui, beleza? Não conseguiria colocar 19, tem 17. Tem que ser 18 porque é a característica que as camadas permitem, beleza? São esses valores aqui. Ok? Ok. Muito bem, como você pode perceber em todos os átomos ali. Muito bem. Então tá bom, são algumas coisas que precisam ser decoradas, né? Química tem muito de decorar. Na física, por exemplo, a gente tem muitas equações para decorar, né? Não dá para ficar deduzindo elas toda vez. Mas na química, apesar de não ter equações, tem bastante detalhes, né, para decorar. Tipo esse dos valores possíveis na última camada. Muito bem. Então, tá falando aqui mais alguns detalhes sobre camada de valência e tal. E beleza. Agora eu quero te mostrar aqui que essa lógica, ela também vai funcionar para cátions e ânions, né? Ou seja, íons. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns íons conhecidos, né? O alumínio 3+, aqui o bromo menos, né? São íons, né? Ou seja, o alumínio 3+, ele perdeu 3 elétrons, enquanto o bromo menos aqui ele ganhou 1 elétron. Muito bem. Então, veja só, né? Como ele perdeu 3 elétrons, eu acho que a gente tinha um alumínio lá em cima, né? Olha só. Ele tinha 3 na última camada, agora já não tem mais essa última camada. O alumínio 3+, é até mais estável. Ele pode ser considerado até estável. Ele tem uma camada fechadinha. E, mesma coisa para o bromo aqui, né? Então, existe essa possibilidade. Sabe, você tem essa possibilidade de ficar tirando e colocando elétrons, né? Só que, às vezes, isso custa muita energia para o sistema, né? Retirar ou colocar. Então, tem que ficar atento a isso, tá? Claro, esses detalhes a gente vai ver com mais cuidado no futuro aí. Mas, de modo geral, veja que continua seguindo a lógica, né? A ideia é essa. Muito bem. Então, tem alguns exercícios aqui interessantes para a gente fazer, beleza? Acho que para começar assim tá bom, né? Tá. Pelo menos está indo mais passo a passo do que na aula anterior. Que foi mais para te mostrar mesmo, né? Que o negócio era bem Começando a me embaixo ali no colocar em começo. desespero. É, Foi mais para vamos lá. pensar em desistir 500 vezes. Natural, né? Matéria complicada. Bem, vamos lá. Com base nos postulados e na teoria quântica, Bohr. Bem, essa aqui é bem teórica. Não precisamos falar dela aqui. Vamos lá. Está falando aqui sobre uma coisa que acontece com cores, blá blá blá. Determina a diferença entre o átomo de bário e seu íon por meio da distribuição eletrônica. Então, em outras palavras, né, a menos que eu esteja entendendo mal esse problema 2 aqui, ele quer que você escreva, né, as camadinhas de elétrons
tanto pro bário, né? Quanto pro bário íon ali, né? 2 mais. Beleza? Então, a gente ainda não tá falando de camada SP, essas coisas aí não, tá? A gente só Uhum. tá falando sobre fazer isso aqui. Sobre a distribuição normal. Tá. Isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso. Peraí. Colocar aqui. Acho que até a camada O é suficiente. Vou pegar a pergunta. Tá aqui a pergunta. A gente tem que entender bem esse negócio para conseguir ir para os diagramas de Linus lá, senão não vai dar certo, tá? Então, eu gostaria que você pegasse sua tabela periódica aí, apesar de que já tem os 56 aqui, e vá fazendo a distribuição, tá bom? Eu vou colocar uma como exemplo aqui também, de um átomo qualquer ali, só para você ter como exemplo, né? Um átomozinho grandinho. Deixa eu pegar o estrôncio aqui. Beleza? Tá de boa. Bem, daí você pegue o bário e faça essa mesma distribuição eletrônica, beleza? Depois faça o mesmo para o íon. 56. Eu faço logo pro íon de bário ou só pro bário normal? Porque, Os dois. tá. Ok. Então, 46. Então, tá. Já fiz. Na K é 2, L8, M18, N18, O8, P2. Isso. E o íon? Do íon só tira o P, que não vai ter o 2. Tá só. Exato. Isso acaba deixando mais estável, né? A, A a última camada. configuração do íon, o que é muito interessante. Beleza? Bem, daí eles estavam falando ali sobre umas luzes verdes e coisas do gênero, né? Isso eu explico, né? Por que que produz luz verde, né? O átomo de bário. Na verdade, produz luz verde justamente por causa dessas configurações eletrônicas aí, né? A excitação e emissão eletrônica. Ela que é responsável por soltar a luz, né? Os átomos, quando os átomos eles recebem energia, né? Os elétrons, e isso vai acontecer aqui devido ao aquecimento, né? No fogo de artifício ele é aquecido, né? Então eles absorvem energia e os elétrons são excitados para camadas de energia mais elevadas, né? Os elétrons eles sobem as camadinhas. Eles recebem mais energia. Só que daí quando eles retornam para as camadas normais, quando eles naturalmente se desexcitam, né? Eles perdem energia no processo e essa perda de energia ocorre liberando fótons, ou seja, liberando luz. Daí, em específico no espectro do bário, né? Eles soltam luz com frequência de cor verde. Beleza? Daí Entendi. por isso que a gente vê a luz verde ali nos fogos com bário. Muito bem. Vamos ver mais uma questãozinha.
Olha só, já vem até com a resposta e tudo. Aí facilita a vida, né? Bem, vamos lá. Vamos fazer as últimas aqui, que costumam ser mais barra pesada, então. Já que você conseguiu fazer tranquilinho ali a outra. Vamos ver a 6 aqui. Deixa eu colar aqui. Um átomo neutro de certo elemento, no estado fundamental, tem eletrosfera constituída por 11 elétrons, distribuídos na ordem crescente de energia de dentro para fora a configuração. Muito bem. Apesar de já ter uma bola aqui indicando a resposta certa, eu gostaria que você fosse lá na tabela periódica e me indicasse, né, por que que é o sódio especificamente, beleza? E, claro, escrevesse a distribuição eletrônica dele, tá bom? Da mesma forma que você fez ali pro bário. Eu confirmo aqui se está certo ou não. Acho. Eu não tô nem achando sódio na tabela. Bem, note que ele citou ali 11 elétrons, né? Então, provavelmente, o sódio é o 11º átomo. Então, é só você ir Na, né? É o Na, tá bom? Aham. Ah, tá aqui. Aí, por que que é? O que que você falou? Por que que é ele? A gente tem que escrever aí, né? A distribuição eletrônica, certo? Dois. Agora, por que é para estar distribuído assim? É que eu não tô. Essa configuração. Ah, de dentro para fora. Tá. É, Não, é a mesma coisa. eu acredito que você tenha escrito aí K2L8M1, certo? Era para ser assim. Pois é. Era para ser assim. Mas eu acho que tem algum erro aqui no livro mesmo. Beleza? É, é muito esquisito. Isso aqui tá desse jeito. 2, 6, 1. 2261 não faz sentido. Beleza? Ah, a menos que eu esteja comendo bola, mas a princípio não. A princípio você está certo. Beleza? Era para ser 281. Muito bem. Ah, então tá bom, vamos para a próxima aqui, 7. Esquisito, né? Né, não? Mas era para ser. Você fez certo. Vamos para 7 aqui então. Deixa eu copiar. Deve ter sido algum estagiário aí que escreveu errado. O íon de óxido possui a mesma configuração, reação que. Vamos lá. Aí vai ter que ir pro o oxigênio. O oxigênio tem 8. Se ele tem 2 a mais, ele tem 10. O flúor, o flúor tem 9, com um a mais ele tem 10. Por isso que é essa. Ah, é verdade. Oh, Mas cadê a distribuição eletrônica aí por exemplo, do íon óxido O2 menos, tá. certo?
2 e 6. Agora deu fogo. Dois. É a mesma configuração. Os íons são na distribuição é do mesmo jeito. Seria diferente se fosse normal. Muito No bem. caso 2, no L tem 8. Exato, 2 e 8, muito bem. Daí, o que que acontece, fião? A gente tem que verificar qual das opções vai ter a mesma configuração eletrônica 2 8, né? Qual dos íons isso vai acontecer aí, certo? Ó, no sódio, o sódio normal, que é a opção que ele dá, teria 11. O sódio você já fez, né? Só que são 10, não são 11. O de cálcio são 20 menos 2, teriam 18. O íon de sulfeto S, aqui, seriam 20. Não, seriam 16, 18, porque tem 16. Sim, apesar de todos terem a mesma, vamos dizer assim, as mesmas duas camadas, né? O único que vai ter camada igualzinha vai ser o fluoreto, né? Porque o Z dele é 9, ele ganha um elétron, vai ficar com 10, né? Já que ele é Uhum. fluoreto menos, ganha um elétron. Daí vai ter 2 na primeira camada e 8 na segunda, certo? Mas esse exercício é sobre a configuração eletrônica ou sobre. Porque basicamente todos eles dão diferente. A configuração a única que ia ser igual seria do fluoreto mesmo. Mas por que que eu teria que fazer a distribuição? Bem, pois é, né? Eu acho que não precisa, né? Tipo, só ver a quantidade de número Sim. atômico já seria suficiente para resolver esse problema. Talvez se tivesse mais de uma opção com o mesmo número, que a distribuição fosse diferente, aí sim eu teria que fazer. Exato. Porque talvez é para deixar, sei lá, né? A ideia do vestibular aqui, a questão não é para ser difícil, talvez. Bem, beleza, exercíciozinhos feitos aí. Vamos falar agora de subníveis de energia aqui. Agora sim, certo? Muito bem. Subníveis de energia. Isso está associado com o número quântico secundário, né? Quando a gente estuda mecânica quântica, a gente aprende lá a construir o átomo de hidrogênio, e esses números quânticos ali, eles são soluções para essa maravilhosa fórmula ali do átomo de hidrogênio. A questão é que a gente tem, então, esses S, P, D, F, que nada mais são que formatos da nuvem eletrônica na prática, ok? O S é uma bolinha, o P já é um halterezinho, isso aqui é tipo uma florzinha, vai ficando cada vez mais complexo, assim. Bem, na prática isso não importa muito, o que importa é a quantidade de elétrons que cada uma dessas camadas nos permitem colocar, né? Então, por exemplo, dentro das camadas que você já fez os exercícios anteriores, a gente vai ter, então, níveis de energia. Então, por exemplo, a gente tem aqui a camada inicial ali, que é S, né? Ou seja, vai poder ter 2 elétrons. Então, na outra camada, você vai ter SP, né? Queria que tivesse as imagenzinhas aqui, é tão bonitinho. SP é um alterzinho, e assim vai. Então, ele te permite 6 elétrons, o D te permite até 10, e o F te permite até 14. E daí, assim, de grosso modo, bem grosso modo, você vai simplesmente preenchendo, né? Isso. Aula passada a gente viu que teve alguns casos específicos que não era possível, né? Preencher por completo. Teve que fazer umas trocas, né? Que também aconteceu agora há pouco, né?
apesar do átomo ele te permitir colocar mais elétrons numa camada anterior à última, a gente não colocava para que a última tivesse até 8 elétrons, né? E daí isso acaba, por consequência, não preenchendo esses números atômicos secundários aqui ao todo, né? Então, a ideia é essa. Por hora, escrevi aqui para você, está escrito aqui para você. Vamos ver alguns diagraminhas aí. Olha só. Para garantir a estabilidade da eletrosfera, os elétrons dos níveis estariam distribuídos em ordem crescente de energia, né? Isso aqui é o que eu estava falando. Antes de seguir para o próximo. Esse princípio é desenvolvido por esse cara, o diagrama de energia, diagrama de preenchimento. Muito bem. Esse diagrama, a ordem de preenchimento dos subníveis pode ser prevista de acordo com a sequência de diagonais representadas aqui. Provavelmente você lembra dessas diagonaizinhas, né? Sim. A gente até falou sobre elas aí na aula passada. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Utilizando novamente o exemplo do átomo de neônio. Onde está o átomo de neônio? No estado fundamental, sua distribuição eletrônica em subníveis, de acordo com o diagrama de preenchimento, pode ser representada por um S, 2S, 2P6. Muito bem. Preencheu certinho. Veja como esses dois caras aqui são a segunda camada vai até 8. Então fechou certinho. Note que nesse último nível o átomo de neônio apresenta, foi o que eu falei. Na tabela 5 mostra alguns exemplos de distribuição eletrônica. Muito bem. Ó, aqui a gente está conseguindo ir certinho, porque está fechando aqui, são átomos que na última camada está pegando menos de 8. Vamos ver aqui. O último tem 16. Né? Aqui o ferro está acontecendo uma coisa interessante, né? Veja que ele até escreveu 4S antes do 3D6. Vamos lá, observe a distribuição eletrônica do ferro. Segundo o diagrama de preenchimento, o subnível 4S é menos energético que o subnível 3D, embora o 4S esteja no nível acima. Esse fenômeno é observado na natureza e, de acordo com Madelung, é possível prevê-lo matematicamente. Bem, vamos ver aqui, né? 3D. Pior que ele foi só... olha só, né? 4S. Olha só, veja só que interessante. Ele vai do 3P6 pro 4 primeiro. Depois que ele volta pro 3, tá vendo? Na mesma linha do 3 aqui. Então a gente preenche o nível de energia 4 para depois vir pro nível de energia 3D aqui, seguindo as setinhas. Tá vendo? Entendi. Então, acontece, né? Muito bem. Então, é bom tu ter esse bicho aqui, né? Em algum lugar aí anotado para poder fazer essas sequenciazinhas. Tem que desenhar isso. Legal. Então faz todo sentido do mundo que aconteceu lá na aula passada, né? Que a gente viu isso meio que por cima. Mas era o que acontecia. Agora, tá bom. Será menos energético subnível cuja soma do número quântico principal e do secundário for menor. Faz todo sentido, né? Matematicamente isso, mas a própria figurinha aqui já nos mostra. Então não precisa se preocupar tanto com esse detalhe. Existindo outra forma de representar a distribuição eletrônica. Ah, sim, claro. Essas coisinhas uma do lado da outra, né? É padrão, né? Isso aqui é padrãozinho. Até porque tu não vai ficar fazendo isso aqui sempre, né? Mas, show de bola. Tá vendo aqui, ó? Ele, em vez de ficar escrevendo o átomo inteiro, ele simplesmente vai e coloca o gás nobre anterior. Porque os gás nobres, eles são fechadinhos, né? Então as camadinhas deles ali estão completas. Então, em vez de ficar escrevendo aqui o argônio todo, tu pega aí o último gás nobre antes dele e depois vai escrevendo as outras camadas. Certo? E eu não sabia disso.
Porque o gás nobre, ele é nobre justamente por isso, né? Não, que ele possui a camada equilibrada, a Isso. distribuição. É. Então é só uma outra forma de escrever, para evitar de ficar escrevendo muito, né? Mas beleza. Ah, muito bem. Eu acho que já dá para dar uma brincada, né? Muito bem. Vamos fazer essa um aqui? Eu vou Tá. fazer a A e tu faz a B, beleza? Vou fazer aqui. Deixa eu só colar na minha telinha. Os metais galho e rubídio apresentam algumas características, blá blá blá, dane-se. Vamos pegar agora aquela tabelinha lá, ou melhor, esse bichinho aqui, diagonalzinha, para fazer aí o que nós queremos. Show de bola. Agora o que que acontece, né? O galho ele tem 31 átomos. 31 átomos, 31 elétrons. É coisa pra caramba. Então, vamos lá, né? 2, 4, 10, 12, 14. Ah, Ah, é verdade, entrei errado. Ô, merda, agora eu vou ter que voltar tudo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 20, 30, é, 30, e aí no 1 no final. 31, Pode ser exatamente. um. Então a hora de escrever aqui vai ser. Nossa, isso aqui vai ser chato. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3. Opa, 3D10 e 4P1. Beleza? Beleza. Então agora você pode fazer a próxima aí, beleza? Quando fizer, eu quero a fotinho, hein? Ou melhor, você pode só me dizer. Acho que não precisa de Eu foto. já. Peraí. 4P6, 5, 3D10, 4P6, 4P6, 5S1. Terminou em 5S1, 5S1? né? Acho que é. Muito bem. 27. 5S1, exatamente. Show de bola. Easy, né? Easy, easy, easy peasy. Vamos pegar umas mais difíceis aí. Ah, acho que você já tá bom. Então, eu quero que você tente fazer as 6, beleza? Sem eu dar muitas dicas. Pode ser? Tá. 82, deixa eu ver, 54. O que tem a ver? Começa com esses papos aí, vestibular é foda. Ele diz do chumbo, aí ele diz do xenônio, agora apresenta a configuração eletrônica do chumbo. O que é que tem o xenônio a ver com Pois chumbo? é. Duas coisas. Talvez por causa das opções, né? Sim, Xenônio é um gás e tal, ele quer que tu escreva ali sim, o gás daquele nobre. jeito. Galera, 82. Então vai ser a configuração do xenônio plus. Mas se é uma configuração. Ah, do chumbo que é maior, tá. Entendi. Vamos lá. Xenônio 54. 2. 2.
6. Outro P6, 5, 2, 6 vezes 2, 4, 4, 9, 39, 4 F 14, 5 D1. Aí para continuar, o resto falta 5 D1, 6 P8, tá diferente. Não tá batendo a respostinha? Não, é porque eu tava fazendo primeiro do Xenônio, que é 54. Aí no Sim. 54 acabava em 5D1. Não fechou certinho, então. Só que aí, depois do 5D1, vem o 6P. E nenhum aí começa com 6P. Mas também não pode fechar no 5D1, né? Tem que fechar numa camada Ah, completa, certo? sim. Então ia fechar Acho no. que você perdeu algum elétron no caminho aí, né? Tá, vamos lá. 154. Fecharia esse. Beleza, mas não vai fechar. Aqui, então, em vez de ser 5D1, vai fechar em 5D10. Mas eu já pulei a camada do 6S2. Porque sem ver. Então, o teu BO aí tá sendo fazer o xenônio, certo? Opa, caiu a net aí. Eu fechei sem querer. O teu BO aí tá sendo fazer o xenônio. Eu tava fazendo o Xenônio. O Xenônio acabou, tá. Só que aí eu tenho que Só fazer que o outro. parece que o teu xenônio acabou mal, porque ele não deveria ter acabado em S1, né? Era pra ter SD1. Não, 5D1, quer dizer. Né, concorda comigo que ele tem que fechar no número de camada, né? 2 ou 8 ou 18, certo? Ou 32.
Ah, o que foi que eu fiz errado Eu aí? acho que você errou aí. Eu acho que teria que acabar em 5p6 o xenônio. 5D10. É, eu pulei. Eu pulei, que eu tava sem a imagem do. Aquela imagenzinha. Com a imagem fica fácil. Aqui. Ah, putz, que vacilo. Devia ter te enviado, né? Não, eu já achei na internet aqui. Ah, tá. Desculpa aí, velho. Com a imagenzinha fica pra não pular. Sim, vacilo. Porque. Vou enviar aqui pra você. Achei essa aqui também. Tá, vou tentar refazer de novo. Então, S1, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Ah, eu pulei. Pulei muito. 4D10. Quatro, 1, 2, 4, 10, 20, 30, 36, 38, 48, 4D10, 5, 5P, 5P6. Acaba em 5P6. O Xenon. 5p6, como informado. É. Agora eu vi, eu pulei a camada, pô. Eu pulei as camadas, quer dizer. Eu pulei as D, a 4D, a 5P. Vamos lá, continuando, vai pro, depois do 5P6, começa do 6S2. 6S2, 4F14, 66, 66, 60, 70. E o chumbo tem quanto? Chumbo tem 82. Elétron pra caramba pra fazer conta. 54, 56, 70, 4P. 4, 4F, 4F14, depois 5D10, 70, 80, e agora finalizo com 6P1. Acaba com 6P1. Deixa eu ver a resposta. 6S2, 4F14, 5D10. Poxa, por quê? É um ânion? Tu acabou com Ah, 6p2? é um cátion, é um cátion. É um Ah, cátion, né? é um cátion, tem um negócio, tem um a menos. Aí Pronto. ficou estável, né? É, eu não tinha visto que é um cátion, não. Agora sim, mano. Agora você já consegue pegar aquela lá do outra aula e debulhar, né? É, mas eu tenho que lembrar a ordem dessa porra, porque Tem que. Não tem jeito. Beleza?
Beleza. Show de bola, cara. Pô, Só as aula questões mais top. tarde. Agora sim, viu que não precisa se desesperar, pô. Não, é pra desesperar mesmo. Deixa eu desesperar. Se eu desesperar, deu. Então tá, cara. A gente se fala Valeu. amanhã, Até beleza? amanhã. Abraço, tudo de bom.